Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, insegurança, medo de decidir, ansiedade, orgulho, codependência impositiva, precipitações, compensações, dificuldade de confiar. Meu nome é Moisés. Eu nasci em uma família de 5 irmãos, sendo eu o único homem no meio de 4 mulheres. Eu não fui planejado pelos meus pais, que se conheceram em uma casa noturna, e minha mãe ficou grávida de mim muito jovem. Meu pai no início ignorou, mas meu avô, que era pastor, sabendo da gravidez, pressionou meu pai em assumir, e logo depois minha mãe foi levada para morar na casa dos meus avós. E assim começou o relacionamento dos meus pais, muito conturbado desde o início. Meu pai era muito abusivo, muito violento fisicamente, muito violento fisicamente. Alguns meses depois, minha mãe ficou sabendo que meu pai tinha uma outra irmã, tinha uma outra filha, como outra mulher que trabalhava na mesma casa noturna. Meu pai, sabendo que essa minha irmã estava sendo cuidada de uma maneira não muito boa, foi buscá-la, na verdade sequestrou ela, e minha mãe criou como filha dela. Na adolescência, essa minha irmã, ela ficou sabendo que não era filha biológica da minha mãe, e isso causou muita dor e muita dificuldade de relacionamento entre nós. Meu pai era músico, tocava na noite, e o clima em minha casa era sempre muito tenso, de muita insegurança, muita instabilidade. Uma das minhas primeiras memórias da infância era o meu pai agredindo minha mãe, nem lembro quantas vezes isso aconteceu. E a disciplinar a gente, os filhos, ele era muito violento. Porém, tem algumas poucas e boas memórias do meu pai, como jogando dominó juntos, quando criança. Lembro que ele me deu uma bicicleta, e essa memória eu guardo com muito carinho. Meu pai sempre supriu as necessidades da família, mas demonstrava pouco amor, pouco afeto. Ele sempre foi muito bom provedor. Ainda criança, nos mudamos da cidade onde eu nasci, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e fomos morar em Manaus, onde nasceu minha outra irmã. Meu pai tinha sido contratado para trabalhar na igreja como regente coral, maestro de banda, mas ele se desentendeu com um cunhado, que era o pastor, o líder do ministério, e a briga foi muito forte, que nos mudamos para uma cidade no interior de Rondônia. Minha vida até a adolescência era de mudanças. A gente mudou de muitas casas, de muitos lugares. Parece que eu estava sendo preparado para a vida missionária, que eu vivo mudando para lá e para cá, né? O que é um paradoxo, pois não gosto muito de mudança, diferente da minha esposa e do meu filho, que adoram mudar de lugar. Eu fico meio ansioso e estressado. Bem, como eu disse, mudamos de Manaus para Rondônia e começamos nossa jornada como família juntos, longe dos nossos parentes. Ficamos sem ter por perto dos nossos avós, tios e primos. Isso acabou nos isolando muito. Meu pai continuou trabalhando com música, ele era muito promíscuo, traía muito a minha mãe, e minha mãe cuidava de todos nós, sozinha praticamente, cuidando da casa e lidando com todos os problemas dos 5 irmãos ali, né? Lembro de um episódio triste, quando eu tinha 11 anos, minha mãe e meu pai tiveram um problema muito grave de infidelidade conjugal, e ele agrediu minha mãe fisicamente, todos os vizinhos viram aquela cena de horror, e em questão de semanas fomos embora dessa cidade que eu vim de Manaus, no interior de Rondônia. Em questão de semanas nós mudamos dali. Isso me causou um trauma, porque era um local muito bom ali, né, onde a gente morava. Para mim era um paraíso na minha visão de adolescente. Fomos praticamente arrancados dali, sem nenhum tipo de explicação, deixando brinquedos, animais domésticos e amigos para trás. Nunca mais vimos essas pessoas e voltamos a viver em Manaus, junto com meus avós, num sítio da igreja. Moramos lá por 3 anos. As brigas continuaram, ofensa, agressão. Nesse período aceitei Jesus e em uma pregação do meu avô, na igreja onde ele era pastor, e me batizei. Todos da minha família aceitaram Jesus e se batizaram, exceto meu pai, que já era batizado desde jovem, mas
continuava se declarando ateu, né? E um acontecimento muito marcante para mim foi que durante o período que eu aceitei Jesus até ser batizado, meu avô morreu. Quer dizer, ele ficou muito doente e morreu, e eu fui batizado por outro pastor que me deixou muito frustrado, porque eu queria ser batizado por ele, né? E a morte do meu avô foi muito triste, pois ele era muito conhecido na região e vê a importância e a grandeza do seu ministério ali, naquele bairro, né, naquela região onde ele tinha igreja. Impactou muito a minha vida e eu me senti muito orgulhoso de ser neto dele. Meu pai era provedor, como eu falei, mas ausente emocionalmente, e isso me causou uma enorme insegurança e um senso de rejeição. Por conta disso, me tornei muito ansioso e inseguro. Estou vencendo aos poucos, mas ainda luto com algumas sequelas, especialmente em momentos de tomar decisões. Ele era muito instável emocionalmente, meu pai, e nosso convívio era sempre tenso e desgastante para todos. Após 3 anos morando em Manaus, voltamos para Rondônia novamente, mas meu pai foi na frente e ficamos um ano sem notícia dele, não tinha internet naquele tempo, não sabíamos onde ele estava. E isso trouxe uma carga de estresse muito grande, de ansiedade para a minha família. Ficamos meses sem saber nada sobre ele. Isso aumentou muito a minha insegurança, meu medo, né, meu senso de ter o pai por perto, né? Novamente deixei tudo para trás, quando nos mudamos de Manaus e voltamos de novo para a mesma cidade. Deixamos amigos, famílias e tivemos que começar tudo novamente. Como falei, eu estava sendo treinado, né, para ser missionário. E meu pai continuava ausente. E a minha memória, ele passava pouco tempo em casa, minha memória de infância ali, na adolescência. Enquanto estava em casa era sempre tenso, um clima instável, de medo e insegurança. Infelizmente, meu pai era muito promíscuo e trouxe muito problema para minha mãe, para nós, né, de infidelidade, trouxe muita insegurança ali para a gente, né? Quando comecei a entender as coisas, desenvolvi uma frieza em relação ao meu pai, não gostava de estar junto com ele, eu passava muito tempo na igreja e pouco tempo em casa. Um determinado dia, minha mãe chegou e disse que ia sair de casa, que não aguentava mais. Eu pedi para ela ficar em casa, para não perder o direito pela casa, mas ela não quis, não aceitou. E não consegui mudar a cabeça dela, ela saiu e levou minha irmã caçula. E realmente ela não tinha mais esperança de que meu pai pudesse mudar. Ela simplesmente desistiu de tudo. Eu fiquei com minhas mais 3 irmãs, ficamos na mesma casa, com meu pai, que foi muito difícil, pois logo meu pai trouxe outra mulher para viver com ele, tivemos que conviver com aquela situação, foi um tempo muito complicado, traumatizante para todos nós, sem a nossa mãe em casa. Porém, logo depois, meu pai brigou com essa mulher e ela foi embora. Muitas vezes vi meu pai ser violento com minhas irmãs, pois elas enfrentavam ele no mesmo nível. E era um escândalo no bairro, às vezes parecia um hospício, minha casa. Eu sempre me comportei diferente com meu pai, nunca tive um desentendimento violento com ele, pois nunca levantei minha voz ou ofendi como ele fazia. Já minhas irmãs travavam uma briga ferrenha com ele e o negócio era feio. Nesse período da separação dos meus pais, mesmo na igreja, me relacionei com algumas mulheres de forma errada, me arrependi muito disso, confessei esses erros e falhas e senti e sinto que estou perdoado por causa desses pecados. Bem, em um determinado dia, meu pai me chamou e falou que ia alugar uma casa noturna e queria que eu trabalhasse com ele. Eu disse que não, pois já tinha um trabalho e estava envolvido demais na igreja. E ele ficou furioso, me ofendeu, mas eu fiquei calado, firme com a decisão. E tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Amém. Levei minhas coisas e fui embora para outro lugar ali, e, enfim, fui morar em outra cidade. Poucos dias depois que ele decidiu isso, eu cheguei em casa, né, ele já tinha ido embora, estava só minhas coisas no quarto, ele e minhas irmãs tinham ido embora, e levou tudo, deixando eu sem luz, a casa ficou sem eletricidade. Fiquei ali alguns dias, e logo uma igreja de uma cidade vizinha, onde minha mãe morava, me fez uma proposta, e fui contratado para trabalhar, responsável ali por algumas tarefas no ministério. Como disse, fui embora trabalhar em outra cidade, onde morava minha mãe. Ali trabalhei na igreja durante a noite, durante o dia trabalhava numa loja de imóveis. Enfim, nessa cidade organizamos um evento, conheci o pessoal da Jocum,
Quando entendi como funcionava essa organização, me identifiquei muito e no ano seguinte fui para essa missão e nunca mais voltei para a minha cidade. Nesse mesmo evento, conheci uma missionária, que é a Sandra, que vocês conhecem muito bem, e apesar dessa missionária, eu não fui para missões por causa dela, mas foi o que foi o que Deus usou. Bem, como eu disse, no ano seguinte fui para Jocum, em Porto Velho, onde estudei e trabalhei como missionário. Consegui perdoar meu pai, minha mãe, confessei meus erros e falhas e fui tratado por Deus, cuidado naquele lugar ali e realmente busco obedecer a Deus em tudo. Conheci a minha esposa, a missionária do ano anterior, nos casamos, já estamos juntos há mais de 24 anos, estamos entre os casais mais felizes da terra. E após 2 anos de casado, tivemos nosso filho Raul, que é um grande orgulho para nós, hoje com 22 anos. Meu relacionamento com a Sandra foi um presente de Deus, pois trouxe muita segurança, estabilidade, ela me ajudou a acreditar em mim, sempre validando o que eu fazia, me trouxe muita cura e libertação da prisão que eu vivia, do relacionamento doentio da minha família. Bem, orei muito pelo meu pai, para ele se converter, ele ficou muito doente, se quebrantou, aceitou Jesus, confessou seus erros e falhas, pedindo perdão para minha mãe, para minhas irmãs, para todos. Orei com ele pouco antes do Senhor chamá-lo, e ele chegou no céu primeiro do que eu. Você acredita? Não há família disfuncional que Deus não possa dar um jeito, não há pessoa ferida que Ele não possa restaurar. Tudo isso aconteceu porque eu confessei meus erros e falhas diante de Deus e entreguei o controle de tudo a Ele. Na minha jornada com Deus Pai, tenho tido várias estações de cura e transformação. E nesse exato momento aqui, nos 30 semanas, tem sido uma dessas estações, aprofundando mais uma camada, levando a mais um nível de restauração e libertação e revelação da paternidade e do amor de Deus. Mesmo depois de anos seguindo Jesus em missões, ainda sou confrontado e tenho que confessar meus erros e falhas quase que semanalmente. Ao escrever minhas memórias aqui nos 30 semanas, essa atividade me ajudou a me enxergar, me entender, melhorar e me levou, consequentemente, a confessar meus erros e falhas diante de Deus novamente. E quero tornar esse comportamento de admitir, confessar os erros, os pecados, as falhas, um estilo de vida para mim. E assim seguir minha jornada de cura e libertação das prisões e sofismas emocionais. Obrigado pelo silêncio de vocês.